Oi, gente. O pessoal tá começando a entrar. Estão me ouvindo bem? Vamos adicionar. Tudo bem, gente? Opa! Que desastre! Caiu meu celular. Fábio? Cadê o Fábio? Oi, Fábio? tudo bom? Tudo bem? Agora Tudo sim! bem. Como tá aí a vida? Tudo bem. E aí? Tudo tranquilo, né? Vamos ver como é que tá o nosso horário. O pessoal Vamos tá dar uma olhada. O pessoal vai chegando. chegando aí. Vai chegando. O meu celular ele continua caindo aqui, mas faz parte, né, da vida. Faz parte, todo mundo confinado, né? Confinado em casa, né? Que loucura, né, Fábio? Meu Deus. Mas é Mas a necessário, né, gente minha? é É o mal necessário. Hoje em necessário, dia é. não é um mal, né? Estar em casa não é um mal, né? Eu acredito que a nossa casa, né, ela é um templo, né? Então, É o é nosso onde a gente refúgio, né? a gente tem que fazer da nossa casa um espaço muito especial, porque se a gente não Exatamente, conseguir ficar em exatamente. casa, né, imagina, aí a coisa tá difícil mesmo, né? É bem complicado daí se a gente não consegue ficar. É verdade. Mas, gente, Deixa eu vamos botar iniciar aqui, então o bota. nosso bate-papo hoje, né? Vamos lá, Estou muito feliz vamos lá. aqui com a vinda do Fábio também para conversar com a gente um pouquinho, né? Ele que é um cara super experiente na parte da arte, né? Eu sou administradora de empresas, tenho todo esse lado interdisciplinar, mas assim, gosto muito de entender um pouco mais desse olhar um pouco diferente para o mundo, né? Que a arte ela sim pode Uhum. trazer. Então, para quem não conhece o Sim, Fábio, né? O Fábio ele é professor aqui numa instituição de ensino de Novo Hamburgo, certo? Mas ele também ele é diretor, ele é produtor, ele é ator, né? De peças de teatro. E sim. convivi com ele desde Tudo a isso. infância, falando em teatro, né, Fábio? Desde os 8 anos, 9 anos, Exatamente. né? Nem sei. Dá até A medo de gente tem uma começar a amizade pensar aí, aqui. uma amizade de tempo bem legal, né, Eliane? É Uma verdade, né? amizade bem Então bonita aí. Aham. E já já fui fizemos atriz. teatro juntos, né? Exatamente. Até um aluno teu hoje me contactou, ele disse assim, bah, mas tu foi. O Fábio foi teu professor? Eu disse, não, não. Não! Ele foi meu colega, ele foi meu colega de teatro, né? Enfim, né? Imagina, a gente tem praticamente a mesma idade, né, Nós Fábio? somos E colegas, né? aí, Estudamos juntos. com certeza. Uhum. Fomos colegas do Pasqualini, e aí eu tenho memórias Isso, assim fabulosas Prudente. do nosso tempo, né? É. Muito Bem legal. legal. Ali, quando a gente estudava, que eu comecei o processo com teatro, né? A minha paixão pelo teatro começou ali, nas aulas de Nossa. artes. É, E era incrível, assim, ó. Eu lembro do início, né? Assim, meu Deus, as peças que tu fazia, acho que não, em 3 dias tu criava tudo e fazia tudo, e a gente estava com o papel pronto, né? Eu disse, meu Deus do céu, é. era uma loucura, né? É Muito verdade, é legal, verdade. Bem isso, é bem verdade. isso, Mas bem isso. enfim, né? O que é a proposta dessas lives, né? Eu comecei a pensar de uma maneira, já que a gente está confinado, que a gente está falando Sim. muito de coronavírus e essas coisas, eu Aham. quis sair um pouquinho dessa vibe, né? Sim, E aham. pensei em fazer algumas lives semanais ou quinzenais, enfim, ainda não Aham. bolei como vai ser. A gente está estreando hoje, né? E é um prazer estar contigo nesse momento. Igualmente. É, para trazer pessoas que inspiram, né? Acho que todos nós gostamos muito de ter pessoas que nos inspiram. E para mim, assim, Fábio, tu és um cara super inspirador,
né? Obrigado, E, obrigado. enfim, eu tenho o maior prazer em te ter aqui. E com Igualmente. isso, né, só para comentar um pouquinho, né, o projeto é Pessoas que Inspiram. Hoje Aham. a gente vai falar sobre matemática, cada encontro vai ser uma temática diferente, e hoje vai ser a arte em nossas vidas, certo? Uhum, Esse uhum. projeto ele tem a ideia de trazer de uma forma interdisciplinar alguns assuntos que são importantes na nossa Sim. vida e de que Uhum, maneira essa parte interdisciplinar ela pode nos ajudar a no nosso trabalho, nas uhum. relações com a nossa família, né, na construção de um mundo melhor. E isso eu tenho visto, assim, desde o meu mestrado, doutorado, né, o quanto foi importante, né? Eu vim da área da administração de empresas, caí no estudo de literatura, me aprofundei em estudo de análise discursiva, que era uma coisa que eu nunca Sim. havia imaginado na minha vida, né? Então, Aham. o quanto a gente aprende, né? O quanto é importante a gente entrar em contato com coisas que nos façam sair um pouco dessa caixa, né? Dessa caixinha Exato, que a gente exato. tem Bem isso. das nossas profissões, dos nossos trabalhos, né? O quanto é importante isso para a nossa vida. E então, para a gente iniciar, antes começar a fazer uma pergunta aqui para o Fábio, Aham. só para comentar, eu comecei a dar uma lida, né, com relação à arte, né? E como a arte ela está envolvida com a filosofia, né? Como essas coisas andam meio junto. E se a Uhum. gente for pensar, por exemplo, Aristóteles, lá na Grécia Antiga, né, já falava no mundo da poética, no mundo de possibilidades. Então, não Uhum. são possibilidades que a gente tem através da arte. Talvez a arte seja uma ponte, então, que nos faça sair desse mundo, Exatamente. Exatamente. dessa bolha que às vezes a gente está, Aham. em busca de uma sabedoria, né? É. Para Aristóteles, ele sempre diz que para te acessar a sabedoria, tu tem o teu lado racional, certo? Que é importante, todos vão ter, mas Uhum. ao mesmo tempo, essa sensibilidade que a arte nos dá, acho que faz toda a diferença para a gente ter empresas mais humanizadas, sociedades mais Escolas. humanizadas, pessoas mais humanizadas, né? Eu acho que isso é bem importante a gente ter em mente, né? E a partir disso, né, eu gostaria de te ouvir, Fábio, como tu percebe a arte, o que é a arte para ti e como ela entrou na tua vida. Então, conta um pouco dessa história aí de inspiração para nós. Bom, assim, Eliane, a arte entrou na minha vida, tu estava estudando comigo, então foi uma coisa assim, né? Lá quando a gente estava fazendo lá 14 anos, que eu comecei esse contato com o teatro a partir da aula de artes, né? Que eu acho que é muito importante isso. E depois, quando eu comecei a ser professor, o teatro começou a aparecer de novo, porque como eu sou professor de matemática, né? E sou De professor de matemática, olha teatro, só. sou das duas áreas. Então, quando eu trabalhava com uma turma com matemática, eu comecei a trabalhar teatro voluntário com eles, na escola que eu trabalhava no Olha só. estado. E Uhum. aí, a partir disso, eu não consegui mais largar o teatro. Esse meu contato com a arte se fez de uma forma muito intensa. Tanto que eu digo assim, ó, o lugar onde eu sou feliz e onde eu encontro paz é quando eu estou trabalhando com teatro. Ah, que Entende? maravilha. É um lugar onde eu encontro assim, a minha plenitude, é quando eu estou trabalhando com teatro. Né? Dependente da ramificação que o teatro vai me levar. Mas se eu estou trabalhando com teatro, eu estou pleno ali onde eu estou me sentindo feliz ali no que eu estou fazendo. Né? O meu trabalho é baseado, o meu trabalho com teatro é na área da educação, é dentro da escola. E estar trabalhando na educação também me dá essa plenitude. Né? Eu sempre digo, ser professor é uma coisa que é muito gratificante. Né? Agora, nessa época que a gente está em quarentena, então a gente teve que se reinventar como professor. Com Né? certeza. A escola que eu trabalho tem todo esse cuidado da educação, mas com a educação no foco da formação do humano. Né? Então a gente tem esse cuidado de que a gente possa ver os nossos alunos, de que a gente possa entrar em contato com eles. A gente então está trabalhando videoaulas. Né? Hoje eu tive o primeiro contato com eles assim pelo Hangout, então foi uma coisa muito legal da gente ver o quanto faz falta essa coisa presencial e o quanto a É. arte ela vai te dar e o teatro vai te dar ferramentas para que tu possa improvisar melhor. Tu entende? Uhum. Para que tu possa buscar uma alternativa mais rápido. Exatamente. Sempre assim, porque as pessoas acham assim, a arte, o que faz a arte? A visão que eu tenho, né?
a função principal da arte é fazer que a gente olhe o mundo com os olhos da sensibilidade. Uhum. E eu acho que é o que a gente está mais precisando atualmente é essa sensibilidade, né? Sem Porque dúvida. essa sensibilidade é que vai humanizar mais a gente. E Uhum. quando tu fala toda essa questão de locais onde a arte vai atingir e vai atingir as pessoas, justamente isso, vai tocar esse olhar da sensibilidade da pessoa, né? É. Então, isso é muito importante, eu acho, quando a gente fala de arte. Porque a arte, ela é uma expressão inerente do ser humano. Não tem como separar o ser humano da arte, né? E É o verdade. teatro, eu sempre digo assim, no momento que tem uma pessoa que vai contar uma história e ela vai representar uma partezinha daquilo, ela já está fazendo teatro. Uhum. Então, quando a gente pergunta assim, qual é a origem do teatro, onde é que foi que começou, uh, a gente vai buscar dentro da literatura e tal, vai se ver muita coisa, muito registro. O teatro tem essa ligação ritualística, né? Ele tem toda uma ligação ritualística religiosa, mas se a gente pensar bem, a gente tem alguns registros na França, em cavernas na França, de que os homens das cavernas, eles contavam as suas caças através de encenação. E isso eles Olha pintavam só. nessas paredes nas cavernas. Em Lascaux tem isso lá na França, né? Então tem as paredes pintadas com eles em volta da fogueira encenando como tinha sido a caça. Então aí já é uma forma que tu usa a arte para contar uma história, né? O contar uma história é uma arte, né? Você É contar uma história verdade. para uma criança, tudo isso, é isso que eu acho assim, ó, a arte ela é tão grandiosa que não tem como a gente viver longe dela. É. E ela não fica, ela faz parte do nosso cotidiano, né? Muitas vezes a gente pensa que a Exatamente. arte, ela é só para um artista lá, é o cara que faz uma Não, música, não, 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 não é não, não. isso, né? A Ela é gente tem muito que trazer. democrática, É muito democrática, né? E muito quanto faz democrática. bem a gente conseguir trazer isso para o nosso dia a dia, né? Trazer essa forma de expressão, né? Do ser humano sensível, desse olhar mais amoroso com o mundo e com a gente mesmo, né? Porque no Exatamente, momento que tu exatamente. faz o teatro, tu faz uma peça teatral, tu tá, na verdade, se desenvolvendo, né? Claro, não, e Principalmente. tem muitas questões, né, Eliane, que se fala às vezes assim, o teatro não é só a peça, né, só a montagem de um espetáculo ou só a construção, digamos assim, de exercícios, oficinas. O teatro ele vai abranger muitas coisas, né, ele vai É. entrar em muitos setores e ele vai ajudar em muita coisa. Porque assim, ó, a gente está agora numa época, esses dias que a gente está passando, onde as pessoas estão se comunicando online. Tá? Uhum. Que às vezes tu tá atrás de um celular ou atrás de um computador, fica muito fácil de comunicar. Agora, quando a pessoa vai presencial, às vezes ela tem a dificuldade de falar em público, bloquear, Uhum. né? Então, o teatro ele vai te ajudar muito nisso. E a comunicação é necessária para todo mundo, né? É até É. mesmo na hora de te comunicar na frente das câmeras também. Tu precisa ter essa questão da comunicação. E o teatro vai Uhum. ajudar isso. Ele vai quebrar alguns paradigmas, ele vai abrir algumas trancas, muito importante, porque a gente já é cheio de tranca, né? E o teatro Sim. vai ver assim, ó, ele é tão democrático que o teatro assim ele não tem ele não vai escolher um segmento, tu entende? Ele vai abranger Aham. todo mundo. É. Quem gosta do teatro, o teatro vai acolher muito bem sempre. A arte vai Aham. Em acolher todas muito as bem áreas, sempre. né? Todas as áreas, É. tudo, né? Fábio, tu que é mais da área do teatro, né? Eu peguei umas frases aqui, tu deve conhecer alguns autores. Tem um cara que falou isso aqui, ó. Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver, de Sim, que é o Bertolt Brecht. Brecht. É É um isso, o Brecht. dramaturgo O alemão, dramaturgo né? alemão, exatamente, exatamente. Com um visionário Bem dentro da estudado, dramaturgia, assim. assim. Ele. É. O Brecht é um visionário, assim, dentro da dramaturgia, um dos grandes destaques do século passado, da dramaturgia, Aham. né? Ele trouxe uma forma, assim, digamos, nova de apresentar uma obra, né? Então, é o teatro brechtiano que se chama, né? Mas tem coisas muito interessantes de Brecht. Eu até indico quem quiser ler. Brecht é bem interessante ler textos dele, ler um pouco da biografia dele, é muito legal. Muito bacana Show. poder estudar sobre isso. É. Uma outra frase que eu achei bem legal também: a arte não reproduz o que vemos, ela nos faz ver. É, Então, exatamente. o quanto a gente tem para expressar isso, né? A arte, na verdade, é uma forma, é uma ponte que traz o nosso interior para fora, né? Isso, isso, isso.
E se a gente pensar, né, Eliane, é tão, digamos assim, estranho, porque atualmente eu vejo muita gente falando comigo assim, dizendo assim, nossa, eu tô vendo filme tal lá de tanto, e o que a gente está vendo agora é uma cena de filme, né? Então, assim, ó, a arte não tá imitando a vida, né? A arte, ela tá Aham, refletindo algumas coisas, né? Só que agora exato. a gente tá num contexto onde a realidade está trazendo umas coisas que a arte trouxe antes, né? Então, que Uhum, autores imaginaram antes. Mas eu acho que o importante desse registro todo, Eliane, é que o teatro também ele tem uma importância de registro histórico, porque uhum, através de algumas peças, a gente vai ver como era a sociedade da época. A sim. gente vai ver no que o autor passou, ou como era a sociedade da época. E a gente vai ver Uhum, muitos autores, grandes autores, né, que são contemporâneos, porque o que eles escreveram, tu vê até hoje. Então a gente vê assim, a sociedade evoluiu num ponto, mas em outro, algumas críticas que alguns autores colocavam, eles poderiam ser apresentados hoje e teriam o mesmo retorno, é. porque elas são contemporâneas. Tu entende? Uhum. Então, aí que eu acho a importância do teatro, da dramaturgia dentro da nossa sociedade, né? Isso é muito importante. E, Fábio, assim, ó, partindo para um tópico 2, o que tu tem vivenciado isso com os teus alunos, né? Eu sei que tem alunos teus que já vieram desde do primário, né? E já com esse embasamento do teatro, hoje são já profissionais renomados, enfim. O Sim, que tu sim. percebe, né, desses relatos, do que tu ouviu desse pessoal que passou por ti, né? Que Uhum. teve o teatro muito presente na vida. Sim, O sim. que eles Uhum. contam? Qual é a experiência deles? O que eles dizem com relação a isso? Tem uma coisa, Eliane, que eu acho que é muito importante das pessoas que convivem, assim, que eu convivo, que fazem teatro. As pessoas que fazem teatro são muito felizes, sabe? A gente vê uma felicidade, assim, na pessoa que está fazendo teatro. Eu tenho, então, esse prazer de poder conviver no meio de pessoas felizes, né? Que bom. E isso o teatro traz muito. Isso é um depoimento que eles trazem para mim também, né? O quanto o teatro fez bem, o quanto o teatro fez as pessoas crescerem, né? O quanto o teatro ajudou uma pessoa que era tão travada a poder se comunicar. Hoje são grandes profissionais. Então eu tenho gente que quando eu comecei na INH, eles começaram junto comigo, foram meus primeiros alunos, né? E eu Sim. trabalho até hoje lá na INH e eles estão comigo lá, sejam alunos, ex-alunos, mas assim, ó, cresceram ao meu lado. Eu vi eles crescerem. Hoje eu vejo eles se tornando grandes profissionais, sabe? Então eu tenho depoimentos de pessoas assim que foram para áreas, diferentes áreas, e que o teatro ajudou muito na hora de se comunicar, né? Na área de Hum, direito, na área da odontologia, da própria medicina, na área do magistério. Então professores com mais jogo de cintura, tu entende? Com uhum. a questão também e todos os profissionais com uma questão da afetividade muito Muito desenvolvida e isso me deixa presente. muito feliz essa questão da afetividade. Tu entende? O Aham. olhar para o outro. Eu acho que o Sim. A teatro, empatia, a né? empatia, o teatro vai trabalhando muito isso. Né? E a função da arte é isso que nem eu estava falando, né? É o olhar da sensibilidade. Então eu tenho esses depoimentos dele, eu fico muito feliz quando eles retornam com isso, né? Que eles então começaram a ver o mundo por um outro ângulo. Uhum. Tu E é entende? bárbaro, né? Nossa, e isso ajudou muito em toda a questão profissional deles, nas apresentações de trabalho de conclusão, entende? Quando foram fazer mestrado, a graduação, mestrado, pós, doutorado, então ajudou muito toda essa questão de ter essa preparação, né? De saber, Uhum. digamos assim, tu tem um receio, mas o teatro te ensina, te ajuda a ficar mais fortalecido e Sim. enfrentar esse receio que tu tem, É. né? E a gente vive num mundo tão volátil, né? Tão É, incerto, tão inseguro, enfim, né? E exatamente. essa parte realmente eu acho que ela vem ajudar a fortalecer até os sentimentos da gente com E relação aos outros, para ficar mais, ter um pouco mais de autoestima, quem não tem, e também poder se libertar, né, dessas fronteiras que às vezes se libertar, nos né? É porque de assim, ó, liberdade mesmo, né? tem uma coisa que eu sempre bato muito numa tecla que tem gente que diz assim, a maioria das pessoas pensa assim, ó, ou é da área de exatas ou é da área de humanas, tá? As duas coisas são do ser humano, né? Tanto exatas Exatamente. quanto humanas. O Mas assim, ó, equilíbrio, né? não tem nada que impeça alguém que seja da exata também ser da humana. Alguém digamos assim, um engenheiro,
a fazer teatro e esse teatro fazer bem dentro da profissão dele. Ah, mas não tem Com nada a ver com exatas. Mas todo mundo precisa se comunicar, né? E essa E a... plenitude, né, que tu fala, Exatamente. esse autodesenvolvimento é para todo mundo, né? Independente da Exatamente, profissão. exatamente. Vai poder fazer essa transcendência do que tu Isso, absorveu disso para ti, para o teu trabalho. Com certeza todo mundo se beneficia, né? E o que a gente quer é a claro, construção de tudo melhor, né? até porque, né, Eliane, se tu pensar bem, o mercado, e agora a gente vai passar também por uma... A gente não sabe o que vem agora, né? Sim, Mas assim, ó, eu sempre falo, quanto mais criativo tu fores, mais preparado tu vai estar, né? exatamente. Então, E assim, ó, quanto eu o penso trabalho muito da gente... nisso, sabe? Nessa questão eu fiz meu trabalho de tese muito voltado dentro de ambientes de inovação e Aham, empreendedorismo, né? aham, E eu percebo isso, sabe? Consegui perceber a importância dessa sensibilidade dentro desses ambientes, porque senão tu não exatamente. consegue transpor, a arte ela vai fazer essa ponte que vai te tirar um pouco em busca desse novo, tu entende? É esse trampolim que vai te fazer construir um produto melhor ou pensar numa ideia melhor. Porque se não tiver só viver no racional ali, tu não vai Uhum. conseguir Não, não consegue. a profundidade que se Até tu precisa, consegue, né? mas consegue uma coisa que vai ficar rasa, tu entende? E a gente É tá entrando em dias que não vai se poder mais ser raso. A gente vai ter que rasos. trabalhar com profundidade nas coisas, né? A É, gente vai ter que conseguir olhar para o outro de uma outra forma. de uma outra forma. E mais do que nunca, né, Eliane, trabalhar em equipe. E o teatro Sim. tem essa importância muito grande. O teatro vem muito nisso do trabalhar em equipe, né? E quando tu Uhum. fala em equipe, não é só assim, ó, porque o teatro, na verdade, ele é um grande jogo. Ou seja, tu tá jogando com seus colegas de elenco, mas tu também tá jogando com uma parte muito importante que é a plateia que está na tua frente, né? Então, Uhum. ele é uma arte, assim, ó, cada apresentação vai acontecer de uma forma diferente. Então, essa comunicação e esse contato, ele é importante dentro do teatro, né? E vai fazer, então, assim, por isso que eu digo, não vai ter como. Esse olhar para o outro vai ser muito importante. Uhum. Porque o que vai vir agora, o por vir, vai ser muito importante. Como a gente passa a olhar para o outro, né? É. E eu sempre digo para E os que meus tipos de alunos dentro... empresas também, né, Fábio? A gente vai construir a partir disso, né? Isso, A gente não sabe exatamente. muito bem, E né? que tipo de Hoje, lideranças, né, Eliane? Que tipo de sem dúvida. liderança? Sem dúvida. Que Exatamente. tipo de pessoas eu vou ter dentro da minha empresa, né? Outro dia eu Isso, exato. estava lendo, né? Depois até vou falar um pouquinho sobre um livro que eu estou lendo agora, sobre essas empresas mais humanizadas, né? De que Uhum, realmente a gente tem que ter esse olhar dentro das organizações, porque às vezes as pessoas pensam que trabalhar, estar dentro de uma organização é só para um objetivo da empresa, mas não. Tu tem que estar se desenvolvendo. E se a empresa não tem essa percepção, se essa tua liderança, a liderança que está lá dentro não tem essa percepção, exatamente. não dá jogo, entende? Então, essa fala que tu trouxe ali da liderança, ela é fenomenal, assim, porque é ela que vai fazer esse jogo acontecer, né? Essa Exatamente, exatamente. transformação vai acontecer, né? Exatamente. E o teatro tem isso, Eliane, de que assim, ó, não vai surgir um líder só. Tu entende? O teatro e essas lideranças, elas vão também se revezando dentro de um Uhum. grupo, né? E quando consegue atingir a maturidade da liderança, isso é muito legal de ver. E eu tive essa oportunidade porque o grupo que eu tenho, que é o Não Temos Nome Ainda, a gente tem um trabalho aí de anos que a gente vem vindo, então essa maturidade tem sido construída. E não só por parte Sim, deles, minha também, porque a gente também, né? Quando tu está trabalhando com a educação, tu também está aprendendo, né? E a é. educação também, ela se renova a cada dia. Então o papel do professor já é outro, É. né? Isso é E muito interessante. essa questão da liderança, ela tem muito a ver também com essas novas relações de trabalho que a gente está existindo, né? Exatamente, A gente está exatamente, pensando numa exatamente. liderança aquela formal. Isso. Não sei se vai existir mais isso, Não, né? não. Eu assim, não sou muito fã dessas coisas, desse modelo antigo que a gente vivia, né? Uhum, Acho que existem uhum. outras maneiras de liderar, cada um é líder da sua própria Isso, vida, né? isso, E, exatamente. e E como isso aí, pode aí a contribuir com a vida do importância. outro, né? Exato, exatamente, Isso, né? isso aí. E
Bom, vamos avançando aqui um pouquinho Vamos lá. também. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Eu vejo palminhas e acenos ali. Tá. Muito obrigada, gente, por estarem com a Obrigado, gente pessoal. nessa terça-feira Bem de legal. confinamento aqui, né? Mas a gente está muito feliz aí por poder estar, de uma certa forma, com vocês também. Aí falando de Certo? coisas suaves também, né? Falando de coisas suaves, eu disse, Exatamente, a ideia é exatamente. sair um pouco dessa vibe que a gente está, Isso, assim, de isso. muita tensão, né? Porque eu acho que o teatro também ajuda na questão do estresse, né, Fábio? Isso, Tu isso. trabalha mais com isso, né? Como lidar com essa situação de estresse, né? Acho que tem É, técnicas também que faz e assim, tudo. né? O teatro vai trabalhar muito com a técnica de respiração, né? E saber Ah, respirar tem tudo a ver com controlar o teu emocional também, né? sem Então, dúvida. a respiração é fundamental dentro do trabalho do ator. Mas o É. estresse, ele vai atingir também quem faz teatro. Não quer dizer assim, mas atinge um Sim, monte. Porque o teatro também é um compromisso. Porque às vezes, Eliane, o que se tem também é as pessoas pensarem assim, é artista. Não, o artista, ele é um profissional, igual, né? entende? Ele é um profissional. Ele tem compromissos, né? Então não é que a arte, é tudo uma bagunça. Não é, não é. A arte é uma coisa séria, É. né? E as Então, assim, pessoas ó, precisam entender isso, né? Que às vezes parece exatamente. um oba-oba, mas não é oba-oba. Tem técnicas, Assim, ó, tem toda uma. fazer teatro dá trabalho, dá muito Sim, trabalho, né? imagina, nossa. Montar um espetáculo dá muito trabalho. Quem faz É, teatro sabe, né? sim. Então, assim, ó, essa valorização do profissional de teatro, do profissional de arte, ela também é muito importante, né? Não só Uhum. do teatro, mas da música, da arte visual, entende? De todos os tipos de arte, da dança, é muito importante, porque assim, ó, é uma concepção que surge dali. Mas até essa concepção estar pronta e ser apresentada, tem um processo longo e árduo. Não é É. fácil, né? Mas essa que é estressante também. Também tem Uhum. esse estresse presente. Mas o teatro como recurso que tu está falando para ajudar nesse combate do estresse, ele é Sim. muito importante por causa da respiração. É. Essa questão que tu saiu que tu falou de abrir uma porta, tu entende? É que Uhum. nem assim, tirar uma tranca, destravar uma tranca da gente, que a gente fica muito travado para alguma coisa, ou então assim, eu tenho vergonha disso, vergonha daquilo. Quando tu não precisa ter vergonha, Sim. né? Porque quando tu olhar para o outro sem olhar o estereótipo do outro, sem estereotipar, Uhum. tu vai olhar a pessoa de outra forma. E tu vai ver É. também que tu começa a te olhar de outra forma, porque a gente está cheio de estereótipo, de preconceito, né? O teatro É. vai ajudar a tirar um pouco disso daí, para poder trabalhar. A arte vem trazer uma nova visão. Já, Exatamente. né, Eu na não história da sei, Fábio, humanidade, a se gente viu isso. experiência minha, né? Mas para mim foi exatamente isso que tu falou, assim. Como eu fazia teatro desde, acho que da quinta série, sexta série, que a gente fazia, sei lá, Sim, sim, a gente já quinta fazia umas série foi, loucuras já né? desde muito tempo. Na oitava Desde foi o nosso ápice. de cedo, assim, né? Então, eu lembro, assim, de situações que eu não me imaginava fazendo, porque eu sempre fui mais quieta, assim, não era muito expansiva, mas Mas no muito teatro, criativa. Sempre muito criativa mais criativa. ou menos, mas eu tentava gostava de fazer as coisas diferentes. Isso eu sempre tive, assim, na minha vida, né? Qualquer coisa que eu ia fazer, eu pensava em alguma coisa que eu pudesse trazer de diferente. Isso é um lema até hoje, assim. Eu gosto de Sim, fazer isso é muito processos importante. diferentes. É Talvez muito o teatro importante. tenha me ajudado nesse sentido, né? Nesse sentido Uhum, de uhum. ousar, de poder ousar um pouco mais e me expressar da maneira que eu sou, né? Porque muitas vezes a gente fica muito, eu não vou fazer isso porque fulano, o que que fulano vai achar? O que o Não, fulano vai achar, mas, né? O não, fulano não pode interferir na tua vida. A vida, exatamente. se tu tá Dá indo por mais um caminho. confiança pra gente, né? Exatamente, exatamente, né? É. Eu acho que é Mas isso. Tá sendo honesto contigo mesmo, por que que o é. outro vai influenciar tanto, E o né? ser honesto consigo mesmo tem essa ideia de busca do nosso propósito de vida também, né? De A um ideia da busca, autoconhecimento né? mais, E mais profundo, né, Fábio? isso fecha muito o que a gente está falando, porque o teatro é uma eterna busca, É. tu entende? Eu acho O que a teatro é uma arte, de eterna uma busca. forma geral, né? A arte é uma É eterna busca, né? Ela está sempre em movimento, está sempre se movimentando de alguma forma. E isso é muito dinâmico, importante. sem Aham. dúvida. E outra coisa, Fábio, assim, agora já na etapa 3 da nossa live, Vamos eu lá. queria Etapa 3. comentar contigo.
assim, o que que tu fez, por exemplo, eu sei que outro dia tu me comentou que tu trabalhou em empresas já, Sim, enfim, trazendo sim, teatro dentro de algumas, de parte de treinamento. sim, sim. Qual foi a tua experiência? Conta para nós um pouquinho do que tu viu dentro desses locos organizacionais, assim, Uhum. e que tu percebeu que o teatro pode ajudar efetivamente, assim, de uma forma mais prática. Ah, sim, Eliane, ó, um trabalho bem recente que eu tenho feito é com candidatos a comissário de voos, né? Ah, é? Então, eu tenho feito um trabalho em parceria com uma amiga minha que tem uma escola Uhum, e, e assim, ó, quando a Joyce me chamou, ela disse assim, eu achei muito importante essa visão da Joyce, quando ela disse assim, Fábio, o teatro é muito importante para que eles se preparem, porque nas provas de seleção eles têm as dinâmicas. uhum, Né? Então eles têm que saber improvisar, eles têm que saber, e até porque, né, Eliane, o comissário de bordo vai estar em contato direto com o público. Então, por isso que as empresas exigem tanto essa questão deles de colocação, de postura, de jogo de cintura, né? uhum. E então, ir trabalhar na preparação desses candidatos a comissários de voo foi uma experiência muito boa. Eu já trabalhei também assim com grupos de dança também, né, com Uhum, escolas de dança, onde também tem essa questão, onde o teatro vai ajudar os bailarinos com sim. algumas questões, né? E trabalhei também assim com comerciantes para a questão do atendimento, né? Já fiz o teatro, então ele vai abrangendo outras coisas, né? Uh, Uhum. também questão de pós-graduação de liderança, tem um processo aí que agora com a quarentena a gente teve que parar, não consegui. A minha aula ia ser na semana que iniciou a quarentena, mas eu vou iniciar Ah, também uma aula, uma cadeira na pós-graduação que é liderança e gestão, né? sim. Então, uma das cadeiras é comigo, é sobre o teatro, no que o teatro pode trabalhar essa questão do novo líder que está surgindo aí, né? Uhum. Então, essas experiências são muito legais para ver que o teatro não é só uma montagem de um espetáculo, ele é muito mais do que isso, né? É Uh, verdade. e é uma coisa assim que eu acho que assim, ó, claro, eu sou suspeito em falar, mas assim, ó, melhora a saúde da pessoa. Sim. Fazer teatro faz bem para a É que saúde. a gente trabalha o nosso ser de uma forma mais completa, né? Não só olhando aquela Exatamente, na questão da plenitude razão, total, né? a É isso, plenitude total. É isso isso, que todos nós buscamos, exatamente. né? Sermos mais felizes, buscarmos construir coisas mais legais, né? Se Isso. relacionar com as pessoas de uma forma mais empática. E eu acho que isso assim, é 10, né? Eu acho que é fundamental que todos tivessem acesso a tudo isso. A gente sabe que hoje em dia não tem muito incentivo para o teatro, né? São Aham. algumas escolas que têm, ou das outras partes de artes também, né? A gente olha na universidade também, são poucos momentos que a gente tem onde a gente Eu pode vivenciar isso, né? queria, assim, Eliane, é um exemplo que eu posso citar, porque é a minha área de trabalho há anos já. Mas eu sempre digo assim, ó, eu, na minha opinião, como professor de teatro e como professor, eu acho que todos os cursos de licenciatura deveriam ter uma disciplina de teatro. Uhum, Entende? Independente da área, todos os cursos de licenciatura deveriam ter uma cadeira, uma disciplina de teatro. Porque isso vai ajudar sim. muito o professor na comunicação. Uhum, Tu entende? Não é que vai montar uma peça ali, não tem nada a ver, não é isso. Mas é o trabalhar o teatro como ferramenta para o profissional. E não só na é. área eu falo da licenciatura porque eu fiz licenciatura. Então, eu vejo quanto isso pode ser importante. Mas pode ser importante dentro de várias outras áreas. Tem gente que está nos vendo aí, pode, né, até comentar que isso pode ter uma importância muito grande dentro de outras áreas. Tu entende? É verdade. Porque assim, ó, eu sempre vejo assim, no caso, quem vai trabalhar com criança, não é só professor que trabalha com criança. Tem médico que Hum, trabalha com criança, tem dentista que trabalha com criança. Tu entende? Tem vários professores Então, assim, ó, o teatro vai te ajudar a ter esse contato de uma forma diferente e até tu ter recursos para poder chegar nessa criança. Tu uhum, entende? Então, tem tudo isso que eu acho importante. E uma coisa que eu acho muito importante é a escola valorizar o teatro. Tu é. entende? Porque o teatro é muito importante na formação do aluno, Uhum, como cidadão, tu entende? uhum, O teatro ele é muito importante na formação do aluno. Então, a escola que incentiva o teatro, pode ter certeza, ela vai estar
no caso, entregando para a sociedade, presenteando a sociedade com seres humanos, cidadãos melhores formados. Tu entende? Porque eles vão ter essa parte humana muito bem preparada. Né? Então, isso é muito importante, que as escolas possam valorizar isso, né? E que as autoridades também possam valorizar isso. Né? Porque tem uma questão assim, quando a gente fala de escola particular, é uma realidade. Quando a gente fala de escola pública, é outra. Né? Quando eu trabalhei em escola pública e era professor de teatro, o meu trabalho era voluntário. Porque os alunos tinham necessidade de fazer essa atividade. Então, eu comecei como trabalho voluntário, mas nunca pensei que isso ia acabar sendo minha profissão. Né? Eu era professor de matemática voluntário de teatro. Mas, a partir disso, virou minha profissão também, né? Virou a parte da minha profissão. Mas é essa visão que, digamos assim, que os nossos líderes governamentais poderiam ter também a respeito dessa importância da arte. Porque eu vi muito agora, ultimamente, que muita gente dizendo assim, né? Agora que se está em confinamento, não gosto dessa palavra, mas quarentena, a arte está sendo muito importante para amenizar, para suavizar os dias das pessoas. Para trazer mais leveza, né? Para esse mundo que a gente assim, vive. Porque tu vai ouvir uma música, tu vai ver um filme, tu vai ver alguma coisa, ali tem arte. Tem arte. Entende? Que bom que a gente tem a internet que ajuda a gente a ter esse acesso. Né? Tu vai ler um livro, é uma obra de arte. A literatura é uma arte. Né? Então, assim, o quanto a arte vai trazendo isso e quanto ela está sendo importante nesses dias que a gente está vivendo. Então, a valorização da arte, ela também tem que ser uma coisa bem construída. É verdade. Eu não consegui ler todas as frases aqui que você está colocando, que está muito intenso, mas assim, é bem interessante as pessoas falando, né, da importância da arte para isso, sabe? Para esse desenvolvimento e tudo, né? Então, acho que tem fundamento a nossa fala, Fábio. Acho que tem. A tua fala, principalmente. Acho que tem fundamento. Bem legal. Mas assim, não sei, alguém quer fazer alguma pergunta? O que estão achando? Pode interagir aí, gente. Ó, tem já a Malu, a Ingrid. A Lu tá ali, né? A Lu tá ali. Sim. A Lu, a minha irmã. Quem tá mais aí, gente? Os coraçõezinhos aqui vibrando. Bem legal isso. É bem legal. Mas olha só, eu peguei na internet agora um poema aqui, uma frase, né? Bem legal só um pouquinho. A arte ai, Jesus. Humaniza. Humaniza, perfeito. Capturou tudo aqui, vamos ver. Se colocar no lugar das outras pessoas, principalmente a empatia com o outro. Perfeito. Exatamente. Aqui eu não consigo ler. Teatro. Compartilhar. Mais arte, mais produtivo. Ali aí colocou mais arte, mais produtivo. Mais produtivo. E é bem isso mesmo, né? Exatamente. Quem não percebeu ainda a importância da arte, né? Vai descobrir isso mais pra frente ainda. Assim, Deem essa oportunidade, né? Cada um no seu tempo, mas assim, tem tempo sempre, né? Tu tem 40 anos, 50 anos, sempre. A gente sempre vai ter contato com a arte, independente ou não. E não é assim, então é só para fazer teatro. Não é isso. Entende? Mas tenha contato com a arte, de alguma forma, com a música, com o cinema, com a dança, sabe? E não é fazer. Vai lá e assiste, prestigia quem faz. É verdade. Faz esse diálogo com quem faz. Né? O diálogo contigo mesmo, às vezes, né? Eu lembro numa coisa até bem interessante, assim, eu fiz uma disciplina na Fevalha, 97, acho que foi, 96, e o professor pediu para a gente criar uma música. Daí todos os alunos criaram uma música de um tema de uma aula. E eu criei uma música, uma letra, na verdade, não é uma música, uma letra. E a minha letra foi escolhida. E aí, o nosso grupo, ele tinha que fazer uma música, então, para essa letra, e a gente foi atrás de um músico, então, que pudesse fazer uma interpretação. E essa letra que eu fiz, ela foi tocada no estúdio, com piano. Quando eu escutei a minha letra, sabe, emocionou. Emocionou muito, assim.
Mas Porque é uma coisa assim que tu traz do teu interior, né, para o mundo, é a tua expressão, sabe, nossa, singular. Então, assim, não ó, tem eu sensação. não tem sensação melhor. É Acho que incrível, é tu incrível. tem essa sensação toda vez que tu vê as tuas peças, né? E vê Exatamente. o olho dos teus alunos felizes ali participando, né? E engajados nesse processo. Então, o quanto é lindo É, isso, sabe? é algo assim que não tem como explicar, Eliane, porque o ato de escrever, ele é um ato solitário, Uhum, né? é Mas às verdade. vezes quando tu escreve pensando nas pessoas, ele deixa de ser solitário, porque digamos assim, a lembrança daquelas pessoas vai te fazendo companhia. E porque tu Uhum, tem um objetivo, né, ali. Mas é um ato solitário escrever. E quando tu vai transpor isso para montagem, e aí tu vê que vai assim, ó, porque quando eu monto um espetáculo que eu escrevi é uma coisa. sim. Quando uma outra pessoa monta e eu vou ver, é uma outra sensação, tu entende? Mas eu me emociono do mesmo jeito, porque Uhum, quando eu estou montando, quem me emociona são os atores. Não é a uhum, minha direção que me emociona, porque a minha direção é o meu trabalho, tu entende? Mas são os atores que estão ali envolvidos. São os meus alunos atores, ou são os meus atores que estão ali envolvidos que me emocionam. A forma como eles captam aquele personagem a partir da interpretação deles. E não assim, ó, sim. claro, tem o autor ali tá vivo junto, tá fazendo ali com eles, mas assim, ó, primeiro parte deles, para depois É, eu ir nessa concepção toda como autor, porque ali eu estou como diretor e eu tenho que respeitar esse espaço do ator nessa construção. é, E isso assim é muito emocionante de ver, né? Eu já tive é. espetáculos meus que terminaram e eu fiquei sem fala. Tamanho eu vi a Eu paixão imagino. do elenco no palco, de Sim. emocionar assim, de ver a paixão deles no palco. E isso não tem nada que pague. Eu já assisti umas peças dos teus alunos, assim, ali na fundação mesmo, e eu fiquei encantada. Eu até te falei na última vez que que eu fui, o quanto houve um engajamento, o quanto eles entregaram, sabe, se entregaram para aquele momento. É Uhum. fabuloso. Eu não sei se tu faz um É trabalho bem também isso. para isso, de entrega, mas assim, ó, é perceptível, sabe, a emoção que eles passam no palco, né? Eu Tem acho, alunos Eliane, teus aqui assim, dizendo, só para falar, tem uns alunos ah. teus aqui dizendo que é o mestre, é o cara. Não tô, não. Eu acho assim, Eliane, ó, que uma coisa bem importante é o que tu viu ali, o que tu tá trazendo, é amor, tu entende? É amor pelo que eles fazem. É amor pelo tempo que eles dedicam ensaiando. Porque assim, ó, que nem eu te disse, o teatro dá muito trabalho. Tu tem que ficar horas e horas ensaiando. Então, assim, ó, às vezes não é só, vou ali naquele meu horário e vou fazer aquilo. Não tem muita coisa fora de hora que tu vai fazer. Tem muita. E assim, ó, o artista, ele é um trabalho de dedicação. É um Uhum, trabalho de estudo. Né? Por isso dessa valorização que eu digo que tem que ter essa valorização do artista. Mas o que tu vê é. ali, eu acho desse meu grupo, e eu sei porque tu está falando do Zé Beré ali, que foi o espetáculo que você Sim. assistiu, é muito amor pelo que se faz e é muito respeito pelo outro. É. Então é o fato assim, ó, de sempre um acabar sendo escada para o outro, para que o outro possa subir. Tu entende? Uhum. Não tem uma É disputa, uma digamos construção assim. coletiva que o teu É pessoal está uma falando, né? construção, Construção exatamente, uma construção coletiva, coletiva. sim. Exatamente, É, exatamente. E com muito amor e muito respeito, sabe? Que eu acho que isso é importantíssimo dentro é de qualquer verdade. trabalho. Mas, Fábio, vou ler um poema aqui do nosso querido Mário Quintana. Por favor, sempre, Mário Quintana. Maravilhas nunca faltaram ao mundo, verdade? O que sempre falta é a capacidade de senti-las e admirá-las. Que nós possamos, então, fazer com que as pessoas percebam essas maravilhas que têm, percebam o Isso quanto é aí, belo viver, né? E isso possam, aí. a partir daí, modificarem a si próprios e a sua Principalmente vida, as suas hoje, né, empresas, Eliane? a sua sociedade, hoje. Principalmente hoje que a gente mais precisa disso, né, Fábio? Porque eu ouvi uma coisa de uma aluna minha que me emocionou bastante essa semana, quando eu estava falando com ela, a gente fez uma reunião, assim, online, e ela disse assim, Uhum. professor, eles me chamam de Sor, né? Sor, Sor, eu vi aqui uns. tá muito estranho viver nesses dias, porque a gente não pode planejar uma coisa. A gente Sim. tem que viver hoje um dia após o outro. E é um É. ensinamento, né? A Uhum. gente poder respirar também, tranquilizar um pouco e ter essa questão, isso que o Mário Quintana fala, de poder abrir os olhos para poder ver as Ver. maravilhas, E né? quanto E tempo, isso, né, a gente pedia tempo para ter? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Agora você tem tempo. Então, exatamente. aprecia, olha com mais profundidade, né, o céu, a natureza, as pessoas que estão ao teu redor.
que a gente, nesse momento, acho que tem que fazer uma reflexão, né? Do que vale a pena e o que não vale a pena. Né? Tem uma pergunta ali, Eliane, que deixa eu ver. Essa eu não consigo aqui pegar, deixa eu ver aqui. Essa é da Cristina. Eu tô pedindo para te escrever um livro. Escrever um livro com as tuas experiências. Sim, Kika. Vamos escrever. Vai dar certo. Vai. E tem história aí para contar, né, Fábio? É isso aí, tem bastante coisa. A Kika e a Lu aí assistindo a gente. Bem legal. A Kika e a Lu, minhas amigas aí assistindo. Show de bola. Mas então tá, gente, assim, a gente tinha programado mais ou menos uma conversa de uns 45 minutos, a gente está mais ou menos nesse tempo, eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Parabéns, importância... Inspiração. Assim, Eliane, uma coisa que eu gostaria de falar aqui, também a gente está falando em arte, em artista, era quem tem um artista conhecido seu, que vive da arte, especificamente da arte, dá uma olhada se essa pessoa não está precisando de nada nesses dias, porque tem muita gente aí que está impossibilitada de ganhar o seu cachê, ganhar o seu dinheiro. Então, assim, se tu tem um amigo artista, conhece algum artista, dá uma perguntada. Com certeza o artista não vai se ofender, né? Mas tem muita gente aí impossibilitada de poder fazer a sua arte, como tem muita gente aí que não está trabalhando, né? Mas então a gente poder ajudar. Eu acho que a palavra fundamental para esses dias, e que a arte traz muito isso, é solidariedade. É verdade. A gente se acalmar um pouco e ter mais solidariedade. Isso é muito importante. Né? A minha irmã colocou... Dividir com o outro. É verdade. Eu tô sem muito óculos aqui, mas a minha irmã colocou uma... Muitos não conhecem essa oportunidade, possibilidade que a arte pode trazer para a vida. E essa é a importância de bate-papos como este. Parabéns. Obrigado, Lu. Obrigada, Lu. É isso aí. Mas então tá, gente. Agradeço de coração a presença de todos, tá? A gente foi rapidinho, né? Quando a gente vê, passa, né? Quando a coisa flui, né? É muito prazeroso para todos nós, né? Agradeço de coração. E nas próximas a gente se encontra. Fábio, tchau, gente. Tchau, Eliane. Muito obrigado. E tudo de bom e continue do teatro, tá? Não pode sair do teatro. Aí. Vamos lá. Um beijão. Todo mundo aí. Até mais, gente. Obrigada. Tchau.